Fala, meus tudo do povo do Senhor, aqui é o Davi, pessoal. Hoje, no nosso roteirinho, vamos ter a história completa da semana para vocês. Sabe, Paulo, aqui na lição da semana, ele vem falando sobre como Deus se libertou. Ele nos libertou não para vivermos do jeito que éramos antes, mas sim para termos uma nova vida em Cristo. E sabe, Paulo falou que muitos ainda estão vivendo em pecados, e que alguns desses pecados ainda têm sido passados pela igreja. E Paulo cita, inclusive, o homossexualismo. Ele não usou essas palavras, já que naquela época não existia esse termo. Mas ele falou de homens que sentiam prazeres com homens e mulheres, enfim, com outras mulheres. E Paulo ele reprovou isso por causa que desde o princípio Deus ele criou um plano perfeito, um homem e uma mulher. E algo que foge a esse princípio não é mais da vontade de Deus. E aí Paulo ele falou que como Jesus nos salvou, tá, oferecendo a graça, nos querendo tirar o pecado que entrou no mundo, querendo voltar à perfeita criação, não é pra gente tentar deturpar isso. E Paulo não veio só falando sobre isso, ele vem falando de outras coisas, sobre assassinato, mentira, inveja, roubo, cobiça. Mas sabe, no contexto romano, inclusive está em Romanos escrito isso, Romanos 1, do verso 24 a 32, se você quiser dar uma olhada aí. Ele fala isso porque os romanos eles tinham vários deuses, e sabe, lá por mais que muitas pessoas também não vissem com bons olhos, ainda existia isso, já que eles não conheciam as verdades bíblicas. E aí Paulo ele mandou essa carta para os cristãos lá em Roma, e também para que os romanos pudessem aprender qual é de fato a vontade de Deus para eles. Deus ele criou algo perfeito. Então qualquer coisa que foge disso é imperfeito. Algo criado por uma criatura, na verdade, que se originou num ser que antes era de luz, mas quando ele caiu, ele se tornou pecaminoso. E tem tentado fazer com que as pessoas também aderissem ao pecado que ele fez. Quer fazer com que pessoas caiam junto com ele. Mas nós não podemos deixar que pessoas inocentes, que pessoas detalhizadas caiam nesse mesmo erro. Por isso, nosso papel é avisar as pessoas. A escolha é dela. Quem convence não somos nós, mas o Espírito Santo. Mas o papel de alertar, o papel de avisar, de proclamar, de ir é o nosso. Eu sou o gostando do vídeo, desse like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau!